Olá, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como de costume, em razão de não saber o período em que você tem disponibilidade de estar acessando nosso material, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso quarto e último encontro dessa disciplina Introdução à Bibliologia. Já quero aqui dizer que foi satisfatório de minha parte poder compartilhar, né, e poder estar com vocês, mesmo que através da mídia ou através da plataforma virtual. Bem, vamos começar a nossa aula tentando recordar, né, trazendo à memória o que nós vimos na terceira aula. Você é capaz de lembrar o processo de surgimento da Bíblia, também os motivos pela qual houve a necessidade do cânon, o que significa o termo cânon e como se deu os critérios para a canonização tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Então, você tem aí alguns segundos para lembrar, sem consultar o material, apenas a sua memória, para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. E aí a gente sempre, como de costume, faz, né, aquela retroprojeção, a gente vai trazer à memória os assuntos que abordamos na aula anterior, tá bom? Enquanto você pensa aí, eu vou tomar um pouco de água enquanto você tenta trazer à memória o que nós vimos na aula anterior. Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos, no primeiro plano, os estágios do surgimento da Bíblia. E aí, no estágio 1, composição oral, né? Ela surge, portanto, na oralidade, nos diálogos das festas, das conversas, né? Na roça, na agricultura, nas casas, etc. O estágio 2 foi a transmissão oral, então ela é composta oralmente, depois ela é transmitida de forma oral. Né? Terceiro, a fixação por escrito. Quarto estágio, organização dos textos. E o quinto, a canonização. Depois disso, nós vimos os motivos da canonização. Em resumo, de forma aqui bem sintética, panorâmica, vimos que havia motivos eclesiásticos, políticos, teológicos, então também econômicos, tá bom? Mas a gente aí, então, de forma resumida, compreendeu e mostramos que os motivos foram eclesiásticos, políticos, teológicos. Ainda vimos a origem do termo cânon, lembra lá, né, de uma planta oriunda do Egito, de uma palavra hebraica cané, né? E há outras possibilidades também, mas em comum ou na sua maior parte se admite a partir daí. E também vimos os critérios de canonização do Antigo Testamento, possivelmente alguns critérios, né? Ou ao menos aqueles que foram é, é, acessados, que tivemos acesso, e os critérios de canonização do Novo Testamento. A nossa aula de hoje é, é de um recorte um tanto quanto mais historiográfico, histórico, portanto, e não vamos ter muita referência bíblica, talvez quase nenhuma referência, porque nós vamos falar dos livros apócrifos. Né? E eu quero já aqui, de forma inicial, é, fazer com que vocês façam pesquisem também sobre termos pseudônimo, anônimos e pseudepígrafes. Tá? Eu vou falar um pouquinho depois sobre todos, não todos eles, mas pseudepígrafes também, deuterocanônico vai estar aqui com a gente. Mas é bom você saber desses termos, porque são termos muito comuns, utilizados na linguagem odierna, nos ciclos cristãos, que a gente precisa pelo menos conhecer. Né? Não digo tornar-se talvez um especialista, porque a gente não consegue se especializar em tudo, mas pelo menos ter conhecimento do que o assunto se trata, tá bom? Bem, a nossa aula de hoje é sobre livros apócrifos. Nós vamos falar um pouco sobre esses livros, qual o sentido dessa expressão no campo da religião ou da religiosidade,
algumas referências e notas sobre o termo e também como que esses livros chegaram ou foram reconhecidos e por quem eles são reconhecidos e por quem não, tá bom? Então, a todos vocês, nós damos aí, portanto, e desejamos uma ótima aula. Vamos lá? Sobre os livros apócrifos, o termo apócrifo significa escondido, oculto. Tá? Outro nome ainda que nós podemos dar para os livros apócrifos, além de escondido ou de oculto, isso não diz respeito à literatura, não diz respeito à escrita, é porque ele tem um outro significado, né? Esse termo vai, de fato, ter um viés ideológico religioso. Então, outro nome alternativo é deuterocanônicos, que significa segundo cano. Deutero, né? Segundo, canônicos de cano. Então, segundo cano, ou além daquele que já existia, então colocou outros livros, e por isso o nome deuterocanônico, porque foi aprovado após haver já a existência de um primeiro. Então, já sabemos o significado do termo apócrifo, sabemos que há um nome alternativo. Resta-nos agora também ainda continuar sobre os livros apócrifos, saber que há 14 livros apócrifos, sendo 10 livros e 4 acréscimos a livros canônicos. Isso no Antigo Testamento. Tá? Há muito mais livros canônicos, apócrifos. Obviamente que eu estou dizendo 14 daqueles que são aceitos, tá certo? Mas existem muitos outros livros apócrifos. São muitos, são variados. Se coloca um número, mas são muito mais. Tá? Não vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas apenas para vocês saberem que há 14 livros apócrifos. E mesmo desses 14, ainda alguns que foram excluídos. Bem, sobre nota e referência. O que o termo, portanto, apócrifo como oculto, escondido, representa? É uma referência, portanto, aos livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. Então, veja, são coisas que foram abertas, descortinadas, informações posteriormente, e que foi tratado no secreto, que veio à tona. Então, para você ter um exemplo aí, o que acontece no Brasil, pegar um referencial. Imagine que foi dado sigilo aí para algumas ações do governo, tanto no governo anterior como no atual, de 100 anos e coisa do gênero. Isso quer dizer que após esses 100 anos isso vai vir à tona, ou não, pode ser antes. Então se trata dessas coisas que foram escondidas e depois, em determinado momento, veio à tona e se entendeu, se compreendeu que, por estar muito ligado às questões bíblicas, eles deveriam compor ou ser inseridos no primeiro cano. Notas de referência, eles foram escritos em grego, né? Então, a maioria deles, obviamente, durante o período intertestamentário, o que significa entre o tempo que compreende a vigência do Antigo Testamento até o ingresso do Novo Testamento em Jesus. Esse período é chamado de intertestamentário, que abrange os séculos 400 a 100 a.C. E, por favor, você que me ouve, não caia nessa falácia que é o silêncio de Deus. 400 anos de silêncio de Deus. Não, 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 não. O que nós não temos aí, portanto, é o surgimento de um grande profeta. Mas nós temos aí a reprodução, a reescrita, né, a proliferação de literaturas, do texto hebraico, traduções, surgimento da Septuaginta. Então Deus estava falando de forma diferente, mas estava, porque o nosso Deus é um Deus diverso. Ele é um Deus que não dá para a gente colocá-lo dentro do nosso universo de cálculo. Ele não se submete aos nossos ideologismos, aos nossos métodos, embora os nossos métodos nos facilite
nos ajude a compreendê-lo melhor, tá bom? Então, apenas justificando e informando o que significa aí o termo intertestamentário, entre testamentos, portanto, significaria a palavra. No sentido religioso, falamos um pouco dos livros, referências e notas, agora no sentido religioso. O termo significa não genuíno, espúrio, conforme aplicado por Jerônimo. O não genuíno não quer dizer que ele não era um livro de inverdades. Não é nesse sentido a priori. O não genuíno é que não é digno de compor o cano por não ser considerado inspirado. Lembra que eu falei que chega um momento que o termo cano ele significa norma padrão e todos têm que passar pelo mesmo padrão, a mesma norma. Esses livros foram contemplados, passaram por esse processo e não se encontraram em mesmo pé de igualdade com os demais. Por isso, nesse sentido, não foram chamados não genuínos. E alguns, de fato, espúrios mesmo. Né? Não tinha nenhuma relação, portanto, dos critérios que foi adotado. Esses livros eles foram inseridos na Septuaginta e na Vulgata Latina. Né? E eles são aceitos hoje pela Igreja Católica Romana e Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa. Você vai ter essa igreja aí ortodoxa na Rússia. Houve um rompimento no ano de 1051. Constantinopla e outra parte, né, da Europa. E aí você tem a igreja, a fundação da Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Mas esses livros, eles são rejeitados tanto por judeus quanto por evangélicos. E aí no campo dos evangélicos nós temos os protestantes, né? Temos, e aí, portanto, as outras ramificações também, reformados, etc. Bem, aqui está descrito os livros, né, que compõem o segundo cano, chamado Deuterocanônico ou de Apócrifos, que está aí na Bíblia da Igreja Católica. Que afinal, por sinal, gente, queridos e queridas, a gente não pode confundir, né, e ter esse senso de apreciação, de observação. A Bíblia Católica, no que diz respeito à inserção desses livros, não tira o brio de sua tradução. Então, uma Bíblia de excelente tradução para nossa análise, com algumas notas, é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica. É uma tradução muito, assim, bem fidedigna aos textos originais. Então, para título de estudo, para título de conhecimento, de pesquisa, é uma Bíblia muito válida, até mesmo para a exegese bíblica, para quem já conhece, já transita com as linguagens ou as línguas, idiomas bíblicos, como o grego, o hebraico e o aramaico. A Bíblia ela se mostra muito eficiente e um material assim que vai nos auxiliar também na pesquisa e na informação de alguns dados, elucidação, portanto. Então, nós temos aí na Bíblia Católica esses livros: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, tá? Eclesiástico, que não é o Eclesiastes, Correlet, não é Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, tá? Primeiro e segundo Macabeus. Bem, lembra que eu falei que há 14 livros, sendo 10 livros e 4 acréscimos. Então, os acréscimos aos livros canônicos, né, que foram acrescentados já aqueles que já tinham sido considerados inspirados, são exatamente ao livro de Esther, então, do capítulo 10, do versículo 4 ao capítulo 16, 24. Então, está aí na Bíblia Católica desse jeito, tá bom? Também aos Cânticos dos Três Santos Filhos, é um acréscimo, né? Cântico dos Três Santos Filhos, que é um acréscimo a Daniel, capítulo 3, 24 a 90, e certamente esse é um acréscimo lá à nossa conhecida história do Misael, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Temos também ainda a história de Susana, que também é
mais uma das exceções ao livro de Daniel, aí é o capítulo 13. E temos a história de Bel e o dragão, o deus babilônico com o deus do mal babilônico, que é Daniel capítulo 14. Como é notório e facilmente perceptível, os acréscimos, os 4 acréscimos que nós temos aos livros canônicos, 3 deles são o livro de Daniel. Tá? 3 são o livro de Daniel. Bem, os livros apócrifos eles foram aprovados em 18/4/1546, Concílio de Trento. E qual foi a motivação dessa aprovação? Foi uma resposta, uma tentativa de responder, dar uma resposta a contento ou à altura da reforma protestante. Quando Martim Lutero já questionava algumas ações, algumas práticas da igreja, então esses livros eles tinham uma proposta. Né? Se ele é resposta, era uma tentativa de fundamentar aquilo que estava sendo criticado. Então, visto que os protestantes combatiam o purgatório, por exemplo, a oração pelos mortos, a salvação mediante obras, entre outros, os apócrifos, em tese, foram vistos como base para sustentar essas doutrinas. Então, como essas doutrinas questionadas pelos protestantes eram um meio de lucratividade, né, de angariar fundos econômicos, e que se a gente parar para pensar um pouco, nós temos um outro tipo, né, de repente nós estamos precisando reformar a reforma, porque nós estamos caindo no que nós chamamos de a religião do mercado, do negócio. Né? A gente vai para a igreja não mais para cultuar a Deus, mas vai lá para pedir o carro, pedir a casa, pedir o namorado, pedir a namorada, o casamento, a noiva, o noivo, a esposa, o esposo. A gente vai fazer um monte de coisa, menos o que é de fato, adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, e essas outras demais coisas, ou todas estas coisas, é uma obrigação de Deus, eu não posso me ocupar com elas no meu culto é a Deus. Né? Então fique para vocês pensarem um pouquinho, não faça da sua igreja, nem onde você congrega, um balcão de negócios, né? Um self-service, onde Deus continua servindo, mas Ele é empregado dos homens. E não é isso, Ele é Senhor. Tá bom? Não podemos esquecer disso. Continuando, sobre agora o critério de reconhecimento, tá? Esses livros apócrifos eles nunca foram reconhecidos pelos judeus, nem pela igreja. E quando eu falo igreja aqui, mais uma vez a igreja protestante, tá? É a igreja cristã de viés protestante. Nunca foram citados por Jesus também. Então, diferentemente do Novo Testamento, por exemplo, você tem lá no livro de Judas, na carta de Judas, você tem uma citação a Enoque, o livro de Enoque. Paulo cita estoicos, Paulo cita os epicureus, Paulo cita outros filósofos de sua época, né? Então, assim, mas são citações que não alteram o valor do texto, aliás, acrescentam e fortalecem a ideia proposta. Mas é só para ressaltar que esses livros que foram inseridos posteriormente em Concílio de Trento, eles ainda hoje não têm aceitação dos judeus, muito menos pela igreja cristã protestante, tá bom? E uma das coisas interessantes, né, que, claro, outros livros canônicos também não foram citados por Jesus. Não se pode dizer assim, mas tem muitos livros no Antigo Testamento que não foram citados por Jesus. Então, não ser citado por Jesus não quer dizer que eles não são inspirados? Não, não é esse o debate, tá certo? Eles apareceram pela primeira vez na Septuaginta. Então, quando eles foram inseridos, a primeira vez que eles apareceram foi na Septuaginta. Jerônimo, por mediante ordem ou por ordenamento, né, por chancelamento e ordenação a ele, em outras palavras, obrigado, inseriu na Vulgata,
que foi escrita aí em 405, século V, tá? Mas deve-se ressaltar que Jerônimo indicou que os mesmos não poderiam servir de base doutrinária. E aqui é importante, ele não serve de base doutrinária. Logo surge a pergunta e a certeza de que, se ele não serve de base doutrinária, ele serve para uma outra coisa ou para outras coisas. Aí a gente pergunta, quais? Vou responder já já para vocês isso aí, tá? Os que foram rejeitados em Trento, e aí em Trento foi aprovado uns e rejeitado outros, tá? Foram os livros de terceiro e quarto Esdras e a oração de Manassés. Esses dois livros foram rejeitados lá no Concílio de Trento, tá? E aqui vale uma ressalva. Se você quiser procurar, esses livros estão muito fáceis de serem baixados, adquiridos. Na internet você consegue baixar esses e muitos outros livros que talvez vocês nunca ouviram falar, mas é necessário saber. A primeira Bíblia com os apócrifos, mesmo, veja, com aprovação em 1546, Concílio de Trento, e mesmo alguns sendo inseridos na Septuaginta lá atrás. Quando eu falo de Bíblia, nós estamos falando agora do Novo e do Antigo Testamento, tá? Veja que levou quase cerca de 500 anos, né, para que a Bíblia completa fosse produzida, impressa com os apócrifos. Então foi no ano de 1952. E só foi possível com a autorização do Papa Clemente VIII. Tá? Então teve a permissão, a autorização do Papa Clemente VIII. Antes de nós continuarmos, a resposta, né, que eu prometi para vocês está nessa próxima apresentação, que os reformadores, os protestantes reformadores, eles aceitaram os apócrifos, mas aceitaram apenas como bons para a leitura e com valor literário e histórico. Então, o que isso quer dizer? Que a leitura, ela tinha ou propiciava alguns dados para a pesquisa de determinado tempo. Então, por exemplo, primeiro e segundo Macabeus. Se você ler, você vai compreender um pouco do contexto histórico, social e político de Judá e Jerusalém no período Seleucida e Ptolomaico. Então, aí entre os séculos, finalzinho do século terceiro até o século I. E são muito importantes, porque parte do livro de Daniel, a profundação do templo, todas aquelas profecias se cumpriram, já aconteceram. Isso não significa dizer, gente, que o livro de Daniel perdeu a sua validade profética. Não, não, não. Estou dizendo que no período de Macabeus, o templo foi profanado, né? A abominação no templo foi realizada. Isso por Epífanes ou Epifânio IV, tá bom? Antigo Epifânio IV. Então, esses livros ele têm valor histórico. Eles são bons para uma leitura literária histórica. Não tem valor de livro religioso inspirado, tá? Então, até 1629, na Bíblia, e aqui está dizendo como que eles eram aceitados pelos reformadores, isso na Bíblia protestante. Os apócrifos eram postos entre o Antigo e o Novo Testamento. A partir desta data, foram omitidos para evitar confusão entre os mais simples. Então, veja, para ter que explicar que, olha, esses livros que estão entre o Antigo e o Novo Testamento não são livros inspirados, eles têm um valor histórico, literário. E aí, para ter que explicar isso, e muitas vezes ser alvo de má interpretação, e até mesmo de confusão,
entrou-se em consenso que deveria tirar porque estava causando um problema. As pessoas não estavam sabendo fazer essa distinção. Então se tira. Mas, entretanto, até o século XVII, eles estavam lá na nossa Bíblia cristã também. Porém, separado. Tá? Que era uma maneira de dizer, olha, esses livros só têm valor histórico literário. Bem, uma nota faz necessário. Por quê? Porque houve outros apócrifos do Antigo Testamento que não foram reconhecidos por igreja alguma. Então, de que se sabe, e podemos suspeitar que pode ser mais um número, mas total de 26 livros do Antigo Testamento, eles não foram reconhecidos por igreja alguma, nem pela católica. E quando eu falo nem pela igreja católica, eu não estou aqui fazendo uma questão de difamação, tá, gente? Estou dizendo nem pela igreja católica, porque foi ela que adotou, junto com a igreja ortodoxa, tá? A inserção, né, dos livros apócrifos, tá? Também houve apócrifos para o Novo Testamento. E esses são chamados de pseudo-epigráficos, um total de 24 livros. A palavra pseudo-epigráfico, pseudo vem de alguém, vou dar um exemplo aqui, alguém que escreve algo, coloca o nome de outro para ter validade ou legitimidade. Né? Então são escritos, não vou dizer falsos, mas são escritos que foram escritos, aí para ser redundante, né? Escritos que foram escritos por alguém, mas que foi atribuído a outro. Então, por exemplo, o irmão, vamos lá, Sebastião escreveu um evangelho de Jesus, segundo ele, e colocou lá que era o evangelho, por exemplo, segundo Tomé, ou segundo uns dos apóstolos, discípulos de Jesus, ou até mesmo segundo um discípulo dos discípulos de Jesus. Então, ele, para ganhar notoriedade, colocava o nome de outra pessoa para ter legitimidade no seu escrito, que é diferente de pseudônimo, tá? Porque a palavra pseudônimo é a pessoa que coloca o nome de outra pessoa para não ser percebido, né, para não sofrer censuras, etc. A palavra pseudoepigráficos pode ter a ver também com falsos escritos, tá? Pode significar isso também. Geralmente é visto dessa forma. Bem, nós chegamos aqui ao fim da nossa última aula e eu tenho sugestão de leitura para vocês. Tá? São 3 leituras que vocês podem, todas elas, estar aí pesquisando. Eu vou sugerir que priorizem aí o primeiro, tá? Os 22 evangelhos apócrifos do Agnaldo Burgos. O terceiro também, aliás, todos eles vocês podem acessar, baixar o conteúdo, guardar numa pastinha no seu computador, talvez mandar imprimir, para que você possa ler aí, né, ir lá grafando, rabiscando, escrevendo, que é uma forma muito eficaz de aprender e memorizar, tá certo? Então, pode fazê-lo dessa forma. Por fim, eu quero aqui agradecer a você, mas não antes, né, de falar sobre a avaliação dessa nossa disciplina. Como nossa disciplina ela tem muito uma questão de historiografia, de história, né, e também de processos, eu conversando com o nosso coordenador do curso, né, e portanto aquele que o idealizador, o reverendo David, vocês vão pesquisar e aí no mínimo 5 referências. Cuidado, não vai no Wikipedia, Wikipedia, como preferir, tá bom? Procurem
ler alguns livros, tá certo? Baixar alguns livros em PDF, sites assim de grande envergadura, tá? Leiam, pesquisem, leiam e façam um resumo sobre os concílios da igreja, tá? Então, vocês vão ver que tem alguns concílios. Dentro desse resumo, apontem os principais temas abordados nesses concílios. Isso é muito bom a gente saber. Vocês vão ficar certamente encantados, confiem em mim, com tanto assunto. Alguns deles com tanto assim, a gente acha que é novo, né? A gente se ater com coisas que não vale a pena. Mas naquela época vocês vão ver também que tem coisas que, assim, absurdas. Mas é bom a gente conhecer, tá certo? E por fim, eu quero também sugerir que façam sugestões, reclamações e apontamentos. Obviamente que a gente espera que as suas reclamações, os seus apontamentos não sejam de caráter pessoal, que venha diminuir, com viés pejorativo, ou que venha com a intenção, né, de manchar a integridade física ou até mesmo intelectual. Não é essa a proposta. Eu quero que vocês apontem, né, aí lá na plataforma, deixem lá suas sugestões. Olha, eu acho que o professor Omar deveria é, falar assim ou fazer assim. Dê sua sugestão, porque para mim também é importante de tornar acessível a você um conteúdo de qualidade. Afinal de contas, aqui eu não quero ser apenas um transmissor daquilo que nós estudamos, eu quero que a nossa disciplina, nosso diálogo, seja o processo de formação de pensadores e pensadoras, pessoas que vão contribuir para a sua igreja, para a sua comunidade de fé, e não só isso, vão estender esse pensamento, essa construção, à sua comunidade vivencial, onde a sua igreja está inserida, né, como agentes transformadores daquele local. Então, aí deixe suas sugestões, suas reclamações, apontamentos e também as suas, como posso falar, é, agradecimentos ou as felicitações. Se você gostou, vai lá, dá esse feedback, diz que foi bom ou que não, que pode melhorar, tá certo? Que a gente vai estar aí com muito carinho, olhando, observando e tentando atender para os nossos próximos encontros. Por enquanto é só. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Espero que nós possamos ter agregado valor ao seu conhecimento teológico. E até as próximas aulas, nossas próximas disciplinas, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco e nos aturar até o momento. Deus te abençoe.